semente de um fruto, igual o cara compra lá e colocar no meu ambiente, pode ser que a minha planta não esteja no ambiente esperado, né? Que nem eu plantei lá o moranguinho, só que esse morango está dando flores e espero de frutos lá na cidade de Itanhaém, né? Que a temperatura média é 25 graus. Então pode ser que ele não cresça da forma como deveria. Então eu vou pensar assim: o que favorece um fruto crescer mais, além da seleção? Evitar pragas, né? O tipo de solo e de adubo que você usa. Então, não necessariamente você vai usar um fertilizante. Eu posso usar menos, né? Que é o que o pessoal faz com os orgânicos. Então, no orgânico você tem muita perda, né? Por exemplo, quando eu vou colher um fruto, eu vou ter que colher ele para levar para a loja, né? Para o vendedor. Eu vou comer ele, como ele é, eu vou colhê-lo, eu vou colher ele verde ou maduro? Eu vou colher ele verde, porque tem um tempo de transporte, tem um monte de coisa. Para alguns, você usa uma cera que retarda o processo. Quando você compra manga, por exemplo, a manga não vem que parece com um pó branco por cima? As maçãs também. Né? As maçãs também vêm. Quando você pega uma maçã muito brilhante, é porque eles passam alguns frutos por uma cera, porque retarda a maturação deles, né? Então, por isso a gente tem que lavar, principalmente se for uma maçã que você come a casca, né? Então, assim, na produção em larga escala, você usa técnicas que te permitem manuseá-lo maior, né? Você tem o risco, e com certeza eles vão fazer isso, que é o uso dos agrotóxicos e tal, que te fazem mal, né? Então, o orgânico depende das condições, depende da época do ano, depende do lugar que está. Você não consegue ele na mesma qualidade. Às vezes eles são menorzinhos mesmo, tá? Ó, eu particularmente, eu sou super defensor dos orgânicos, né? Ah, não, depende do fruto, né? No caso desses que eu citei, a gente lava para tirar essa cera. Se você pegar, faz o teste com maçã, tá? Pega a maçã, aquela vermelha bem brilhante, aí você chega em casa, pega um copo, esquenta no micro-ondas um pouquinho, não precisa ferver, né? E joga essa água quente por cima da maçã. Você vai ver que aquela cera em cima ela vai saindo, ele não fica mais brilhante, ele é opaco, né? O fruto in natura, ele não é brilhoso. Mas assim, né, eu sou super favorável aos orgânicos. Mas, por outro lado, a gente tem a questão do custo, né? Eu vou, eu já fui numa feira orgânica, ou quando eu vou no mercado, tem partes orgânicas, você pode perceber que ele é mais caro que os outros, né? Talvez, se aumentar bastante a produção, e essa produção for mais próxima do mercado consumidor, né? Isso, se é uma produção que ela é próxima do mercado consumidor, talvez o preço fique um pouco mais acessível, né? Porque uma parte que ninguém fala é, tá bom, você tem os problemas da produção em larga escala, mas é a produção em larga escala que garante o valor mais baixo e a acessibilidade, tá? Morango é uma fruta orgânica? Como assim? Quando a gente fala orgânico, é aquelas produções sem... Né, eu entendo, porque eu também achava estranho o termo orgânico no começo. Que, tipo, é um ser vivo, ele é orgânico. Mas a gente fala em produção orgânica aqueles que não usam agrotóxico, tá? Morango é um dos que mais usa agrotóxico, porque é uma planta bem sensível, é um frutinho sensível. É super difícil achar morango orgânico, ou quando acha é muito caro, porque é difícil produzir, tá? Planta carnívora angiosperma? Sim, angiosperma, tá? É que nem sempre as plantas que a gente conhece tem as flores bonitas, os frutos desenvolvidos, né? Então, para corroborar com isso, dê uma olhada aqui rapidinho, ó. Vamos lá. Os frutos. Então, nós temos dois grupos de frutos, tá? Ó, isso aí não tem na apostila de vocês, tá? Essa parte não tem, apesar da gente ter exercício disso, não tem aí. Nós temos dois grupos de frutos. Os frutos chamados carnosos, tá?
Por quê? Tem aí tipo de fruto semente? Ah, então colocaram. Antes não tinha. Tem algumas plantações que usam lona para evitar pesticida. Se as pragas vêm de cima, é ataque de aves. Palavras rebuscadas? Não entendi. Ah, que bom. Então estamos lá no caderno 2, lá no módulo 8. Então o fruto, tem o fruto carno... Ah, corroborar. É bom, cultura é bom, né? É bom, eu sempre faço esse exercício de tentar incorporar palavras no vocabulário. Saiu sem querer, eu não pensei. Onde eu estava? Então temos os frutos chamados carnosos. Ó, como é que eu defino um fruto carnoso? Não tem uma definição assim, ó, isso é carnoso, isso não é. Um fruto carnoso, isso, epi é fora, tá certo. O fruto carnoso é um fruto que tem polpa líquida, tá? Uma polpa líquida, que também você fala assim, é o fruto comestível. Tem lá suas exceções, mas é o fruto que tem a polpa líquida. Essa polpa, ela está sempre do lado de dentro, né? Mas não existe uma regra para que parte do fruto ela é. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma drupa. Deixa eu ver se tem esse nome aqui para vocês. Não eu escrevo. Tá aqui, ó, uma drupa, tá? Então, pêssego é uma drupa. É D-R-U-P-A, drupa. Não é dupla, né? É drupa, tipo dibre, né? Drupa. Então, ele tem um epicarpo, que vem de carpelo, da parte feminina, por isso o nome carpo, que é a casca. Um mesocarpo, que no caso do pêssego é a polpa comestível. E o endocarpo. Então tem a parte de fora, do meio e a de dentro. Que no caso da drupa, tá? Ele é duro, ele é rígido. Então o endocarpo é grandão. Isso aqui do pêssego não é a semente. Não é a semente, é uma parte do fruto. As sementes estão aqui dentro. Então, ó, são drupas, o abacate, o pêssego, nectarina, a manga, tá? Então, os frutos que, tecnicamente, têm uma castanha, tá? Tem uma partezinha lá dentro, que essa parte contém as sementes. Às vezes, contém uma semente só, tá? Fruto simples? Sim, fruto simples. Tem os frutos compostos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Um outro grupo de frutos carnosos são as bagas. Qual a diferença? Se você pegar a laranja, ó, a casca amarela é o epicarpo, tá? Essa parte branca é o mesocarpo. E o endocarpo, nesse caso, é a parte líquida, a parte comestível. Então não tem uma regra, o endocarpo é comestível, vira fruto carnoso, porque às vezes o mesocarpo é comestível também, né? Aqui, ó, no caso do abacate, você tem aqui o caroço, ó, frutos que têm caroço são drupas, tá? E o caroço pode conter mais de uma semente. O mesocarpo é a parte que a gente come e o epicarpo é a casca, tá? Então a laranja já é diferente, é uma baga. Por quê? Porque ela não tem um endocarpo duro, não tem a formação do caroço, tá? Então, aqui mais exemplos de drupa, as fotos acabaram se repetindo, e as baguinhas aqui, tá? Então, geralmente os frutos que têm muitas sementes, então mamão, melão, melancia, laranja, limão, mexerica, esses caras aí são todos bagas, ok? Agora, tem um grupo de fruto que é feio, mas assim, eu não posso falar que esse fruto não é comestível porque a gente come alguns, né? Então, por exemplo, a vagem, a gente come a vagem, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um fruto seco. Então, fruto carnoso e fruto seco. O fruto seco tem menos teor líquido, né? E aqui a gente tem muitos frutos estranhos. O pixídio, por exemplo, a cápsula, né? A sâmara. Sâmara é aquele que cai do ipê, que você assopra e fica rodando, né? Ele fica voando e tal.
Então, são frutos estranhos, né? A gente tem, por exemplo, um fruto que quase ninguém lembra que é fruto, que é mó bonito, ele é assim, só que é branco, só que é branquinho, e isso, aquilo lá é frutinho. Que você assopra e ele sai voando, não é? Então, esse cara aqui, o famoso dente de leão, não é? Que a gente assopra assim, ó, e sai um monte. Isso aqui é fruto. Então, tem a parte do fruto e tem a sementinha na ponta, né? A vagem do feijão, então aqui, ó, é a semente e aqui é um fruto. Sabe quem é um pixídeo? Assim, ó. É um cara chamado de arroz. Você já comeu arroz integral? Ah, o arroz integral tem uma casquinha. Não, ó. O arroz é a semente. Tá lá dentro. Sementinha. Quando você compra o arroz branco, o arroz polido, vem o nome, polido, alguém lixou ele numa máquina, ficou chacoalhando e lixou. Em volta tem o fruto dele, que é um pixídeo. Ah, cadê a caneta? Aqui, ó. Então isso aqui seria mais ou menos, ó, o grãozinho de arroz. Tá aqui dentro, tá? Então o arroz é a semente e o fruto está em volta. Quando você come o arroz integral, você come ele com o fruto, nessa parte aqui, tá? E o arroz branco é o arroz polido, o arroz passou em umas esteiras, e esse pó que se esfarelou do arroz tem muita utilização, é inclusive usado para fornos industriais e tudo mais, tá? Esses já são um pouquinho mais estranhos, né? Os frutos secos. Agora, existe o falso fruto, o pseudo fruto, tá? E aqui a gente vai brigar um pouquinho, porque você vai falar, nossa, que estranho. Um fruto verdadeiro, ele aparece a partir do ovário. Então aqui, ó, o ovário forma o fruto, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui na maçã, ó. Olha o ovário. Até aqui assim, ó. No desenho dá para ver? O que é essa parte aqui, senhor, que a gente come? Ele se desenvolveu, mas não foi do ovário. Foi do receptáculo floral. Lembra do receptáculo floral que fica aqui embaixo, assim, ó? E onde tem as sépalas, as pétalas, e aí tem o cabinho da flor? Então, esse cara é o receptáculo floral. Se o receptáculo floral se desenvolve, você tem o que a gente chama de falso fruto, pseudofruto, né? Então, morango. Cada bolinha pretinha que tem aqui no morango não é uma semente, é um fruto. E aí o morango, ele tá aqui. Quando a gente corta o morango, ó, quer ver? Vou fazer assim um moranguinho aqui, ó. Vou fazer um morango meio estilizado, ó. Tá aqui o morango. Essa parte aqui verdinha, eu tô fazendo de ponta cabeça, acho que é mais fácil. Aqui, parte verdinha, são as sépalas. São as sépalas. Tanto que aqui no meio tem assim, ó, tem uma parte branca e faz vários risquinhos assim. Isso tudo era o receptáculo floral, que vai crescendo e empurrando os ovários para as pontas. E aí os ovários, né, quando fecundados, originam os frutos, tá? O caju também, ó, essa parte que é a polpa do caju é o pseudofruto, tá? Porque o fruto verdadeiro está aqui. Aqui que está a semente, a castanha está aqui dentro, tá? Então você tem aí também a categoria dos falsos frutos, quando eles não se desenvolvem a partir do ovário. E as sementes? Semente não tem muito segredo, dificilmente aparece semente, até rimou. Só ver uma coisa, não tem, eu vou desenhar aqui. Então, ó, eita, o que eu fiz? Não sei o que eu fiz. Ah, pronto. Oh, meu Deus.
A semente, ela tem uma certa ordem de desenvolvimento, tá? Então, a primeira coisa que a semente precisa ter é hidratação. Quando eu molho a semente, quando eu faço a rega, vai acontecer a chamada hidrólise enzimática. O que é isso? A hidrólise enzimática é quando o processo começa... Oh, meu Deus! A hidrólise enzimática é quando o material, tá, sofre ação da água e aquele endosperma começa a sua atividade de consumo. Então, o embrião começa a consumir o endosperma, tá? Depois da hidratação e as enzimas se tornam ativas, vai aparecer o processo de germinação. Sementinha cresce. Hidrólise é uma quebra? Sim, é a quebra do endosperma, permitindo o consumo pelo embrião, tá? Que vai começar a crescer aqui dentro, formando folhinhas, formando raizinha, caulinho, tudo bonitinho. Para a germinação, né? Então eu preciso da hidratação, aí as enzimas vão trabalhar, vão quebrar o endosperma, o embrião acessa o endosperma e começa a crescer. Então é germinação. Tá? Para germinar, são necessários oxigênio, tá? Manter a hidratação e um certo substrato. Esse substrato eu posso variar. Não precisa ser sólido, tá? Às vezes ele é sólido, mas eu posso pensar num substrato líquido, desde que ele contenha os nutrientes necessários. E aí vem aquelas técnicas, né, de hidroponia no desenvolvimento das plantinhas. Aqui o milhozinho, né, o grãozinho de milho seco, né, representando as monocotiledôneas. E é isso. Tudo bem? Professor, Oi? eu não entendi o que é aquele negócio que você falou, se é sólido ou líquido. O substrato é onde a gente vai plantar. Ah, Então, se eu tá. usar terra, é um substrato sólido. Agora, em hidroponia, eu posso usar substrato líquido. A única coisa é que esse substrato tem que ter os nutrientes, né, para o desenvolvimento da plantinha. Entendi. Valeu. Tá? Então, raiz. O que que tem? Não, é tudo angiosperma. Batata, cenoura, beterraba. Cuidado aí, ó, com a batata. Porque, tipo, batata inglesa não é raiz, é caule. A batata doce é raiz. Cenoura é raiz, beterraba é raiz, mandioca é raiz. A batata inglesa é caule, a batata amarela, a batata frita. Por isso que aparecem aqueles nós na batata, que são o quê? Vão crescer a raiz a partir dali. E a batata doce é raiz. As raízes, uma dica, tá? Elas geralmente são adocicadas. Então, você comeu, é meio adocicada, é raiz. A cenoura. A cenoura é doce, né? A batata doce é doce. É bonita? Eu nunca vi batata doce plantada. Nunca vi, não. Eita, apareceu um desenho aqui que eu não enxergo. Sério? Agora cresce fácil? Hum, vou colocar, então. Vou enterrar. Como assim colocar caule? Ah,
Se você pegar a batata inglesa, ela é um caule subterrâneo. Certo? Então, queridos, eu vou parar de gravar aqui. A correção eu não gosto de gravar, fica chato.